5 horas e 27 minutos, estamos de volta aqui com o SBT Notícias. Vamos direto para o local dessa tragédia, onde um prédio de cerca de 24 andares acabou desabando bem no centro de São Paulo. A gente está acompanhando ao vivo imagens do trabalho aí final do Corpo de Bombeiros nesse segundo prédio que acabou sendo atingido pelas chamas devido ao desabamento deste edifício, que pegou fogo por causa da explosão de um botijão de gás aí no 5º andar. Uma pessoa que estava no 8º andar desse edifício, ela acabou aí pedindo socorro, mas foi tarde demais, o prédio veio abaixo em poucos segundos. E o Marcelo Bittencourt está acompanhando desde o início da madrugada o trabalho exaustivo, cansativo e incessante do Corpo de Bombeiros, né, Marcelo? Exatamente, Cássio, o trabalho incessante. Para você ter uma ideia, acabei de conversar com o coronel da Polícia Militar, ele agradeceu a prestação de serviço do SBT e falou que estava na casa dele quando começou a acompanhar a cobertura do SBT e a partir daí as informações foram passadas. Daqui a pouco ele vai entrar ao vivo com a gente para dar mais detalhes. Nesse primeiro momento agora, o trabalho é de realmente debelar completamente qualquer foco de incêndio nesse prédio que fica em frente à edificação que veio abaixo e a partir daí começam as buscas, Cássio. Começam um trabalho realmente de pente fino em busca dos escombros para saber se existem vítimas ou não. A boa notícia é que das 50 famílias que lá estavam, todas conseguiram sair, uma grande parte. Pelo menos uma pessoa acabou morrendo e 4 ainda estão desaparecidas. Portanto, já os trabalhos finais agora, trabalho de resfriamento do prédio ao lado, que até agora há pouco no 6º e no 8º andar haviam chamas. Esse fogo já foi controlado, já foi debelado e a partir daí começam o trabalho de revirar, como assim dizer, os escombros em busca aí de vítimas ou não. Mas todo esse material vai ser retirado aqui da região central de São Paulo. Cássio. E agora eu quero voltar com aquelas imagens impressionantes do momento do desabamento desse edifício de 24 andares. A gente pode botar no ponto aí. Temos 2 imagens, uma do nosso cinegrafista Sérgio Oliveira e outra dos moradores. Gente, são imagens impressionantes, até o pessoal que está chegando agora aqui no SBT Notícias poder tentar ter uma dimensão dessa tragédia que foi. Olha só o momento que o Marcelo Bittencourt ia entrar ao vivo e esse prédio acabou vindo abaixo em poucos segundos. Esse prédio, gente, de 24 andares, houve uma explosão no 5º andar de um botijão de gás e isso acabou culminando no desabamento dele. Olha só, era uma cortina de fogo muito forte, muita fumaça preta no local e o Marcelo Bittencourt acabou presenciando essa queda. Ele disse, inclusive relatou aqui ao vivo pra gente, que sentiu o chão tremer por causa desse desabamento. Realmente foi uma tragédia onde uma pessoa morreu e pelo menos outras 4 pessoas estão desaparecidas nesse prédio, uma ocupação ilegal onde 50 pessoas moravam. Agora a gente pode botar aquela imagem do morador que fez, ele estava filmando aí o prédio em chamas. Quando vê, olha só, gente, essa imagem realmente é impressionante. Olha só o tamanho do prédio, em pouco tempo ele veio abaixo. Realmente, eu fiquei arrepiado com essa imagem, uma imagem impressionante. O morador ficou muito assustado. Inclusive, até no áudio ele disse, meu Deus do céu, olha só, vamos ver se a gente consegue escutar esse morador. Meu Deus, ai, como vai conseguir pegar essa pessoa, meu Deus. O pessoal falou, meu Deus, essa é a mesma reação que eu tive, que o Marcelo teve, você de casa provavelmente também teve. Realmente uma imagem impressionante, gente. Isso não é filme, não é ficção, é realidade, está acontecendo no centro de São Paulo. Foi um grande incêndio. Olha só, realmente um prédio que estava desocupado há cerca de 15 anos. E para a gente ter uma ideia, vocês estão vendo, né, como é que era o prédio, né? Um prédio gigante, imponente, bem no centro de São Paulo. Agora a gente tem imagens dele, gente, antigamente. Agora a gente vai imagens que, para a gente tentar entender o tamanho desse prédio, como ele era. Então a gente tem imagens aí, a gente tem, gente, imagens aí Aí olha só como ele era. Esse prédio que aí está circulado, ele era desse tamanho, realmente um prédio muito grande, 24 andares, ficava no meio do centro, há muitas casas, outros prédios menores, comércio, fica aí no coração da maior cidade do Brasil, gente. Realmente esse prédio acabou pegando fogo, ele estava desocupado, cerca de 50 famílias invadiram o local, estavam ocupando, fazendo os famosos puxadinhos, só que nessa madrugada a explosão de botijão de gás acabou dando fim a ele, acabou ruindo, vindo abaixo em poucos segundos. Esse prédio tão grande e imponente no centro de São Paulo acabou vindo abaixo. Realmente uma imagem para a gente poder entender o tamanho e a dimensão dessa tragédia, desse prédio, realmente era muito grande. A gente pode ver pelas imagens, pela essa foto, que ele se sobressaía diante de todas as outras estruturas que tinha ao redor.
Inclusive, essas famílias que moravam ali eram muito queridas aí no meio do comércio, no meio das pessoas. Inclusive, uma senhora disse pra gente, para o Marcelo Bittencourt, em entrevista ao vivo aqui para a SBT Notícias, que eram carroceiros, eram catadores de lixo, eram cidadãos de bens, inclusive, que eles queriam, enfim, trabalhar todo dia para conseguir o mínimo, para ter o que comer, só que eles não tinham o direito à moradia. Então, eles estavam batalhando aí junto à Prefeitura, à Defesa Civil, para eles conseguirem aí uma casa, um lar, para poder sair desse prédio que, inclusive, já estava com a estrutura comprometida. O Corpo de Bombeiros afirmou que o local foi alvo de estudos e também de análises mais profundas devido ao risco de queda, porque o risco de queda era iminente, só que acabou, por causa dessa explosão, culminando no desabamento dela. Inclusive, agora, apesar de ser feriado, o trânsito vai estar muito complicado. O Marcelo Bittencourt disse para a gente que diversas avenidas, ruas paralelas e também que cruzam aí o Largo do Paissandu, né, Marcelo Bittencourt, já estão bloqueadas. Essas avenidas, elas já foram trancadas para que o trabalho do Corpo de Bombeiros não seja interrompido e tenha uma maior circulação aí facilitada aí dos caminhões que a todo momento estão chegando com água para tentar reabastecer, né, as mangueiras para que elas possam combater as chamas, para poder debelar aí esse incêndio que já se propagou para um segundo prédio. Agora a gente vê aqui do lado direito da tela essas imagens ao vivo do combate aí final do Corpo de Bombeiros. É apenas aí o 8º andar desse segundo prédio que acabou sendo atingido, que ainda tem alguns focos de incêndio, né, Marcelo? O trabalho está praticamente no final, né? O Corpo de Bombeiros já conseguiu, inclusive, controlar praticamente todo o incêndio. O 6º andar já foi controlado, agora só faltam uns pequenos focos, né? Mas antes de chamar o Marcelo, eu vou escutar agora a entrevista do comandante que falou com a nossa equipe. Pode botar no ar. Bom, o incêndio ele se iniciou, segundo os primeiros informes, no 5º andar desse prédio invadido. É uma área de invasão, era um prédio federal. Já é alvo nosso de análise e estudos há algum tempo. Havia um plano particular de intervenção que nós tratamos sempre onde há um risco definido para o Corpo de Bombeiros. Então essa edificação já havia sido estudada. As primeiras guarnições, ao chegarem no local, trataram de verificar a possibilidade de vítima. Há a possibilidade de uma vítima, isso é praticamente certo. Temos mais 2 ou 3 pessoas desaparecidas. A Defesa Civil do Estado, através do Tenente Coronel Lima, está fazendo um levantamento das famílias, cadastrando todas as famílias, para que a gente possa prestar o melhor apoio possível. A situação de momento ela é uma situação controlada, ela não vai sair da forma que ela está. Temos aí um prédio de frente que ele foi também incendiado em razão de radiação de calor. Agora, capitão, existia a informação de que existia uma pessoa no 8º andar pedindo por socorro. Seria essa pessoa que o senhor diz que estaria no interior do prédio? Essa pessoa, ela de fato, há diversos relatos de que essa pessoa estava no prédio pedindo socorro. Isso, bem provavelmente, ela deve estar em meio aos escombros. Eu não sei ainda porque ela estava no 8º andar, então é difícil de informar. E os desaparecidos, Os possíveis desaparecidos dão conta de que havia nós já conversamos com a liderança da invasão e dá conta de que realmente ainda há a possibilidade de mais 3 pessoas no interior do prédio, que elas não foram encontradas ainda, não que elas estejam lá, mas elas ainda não foram encontradas. E são 50 famílias que estavam no prédio. Isso a Defesa Civil já está fazendo o cadastramento de todas elas. Nós estamos tentando dirimir essa dúvida. Entre crianças, não mais essas pessoas. Entre crianças e idosos também? Existem crianças, idosos, mas assim, o relato é de que a maioria absoluta dessas pessoas estavam fora do prédio no momento do desabamento. Nenhuma pessoa resgatada. Nós temos um bombeiro que ficou ferido no momento do desabamento e há possibilidade de uma pessoa também ter sido levado à Santa Casa. Nós estamos fazendo melhores levantamentos, buscando essa informação. Agora são 2 frentes que trabalham agora no momento. Uma para fazer o rescaldo da área lá de todo o escombro e outra trabalhando no combate ao fogo ao prédio vizinho? Não só o rescaldo, mas como a busca de pessoas. A nossa prioridade é a busca de pessoas. Os prédios do entorno do prédio que está em chamas agora, ele também foram por nós retiradas todas as pessoas com o apoio do policiamento ostensivo do centro.
toda a área está isolada. Então, assim, nosso trabalho agora é debelar aquele incêndio, que ele já está controlado, porém é debelar totalmente, assistir as pessoas que perderam a sua moradia, mesmo que precária, mas a sua moradia, e a partir daí iniciarmos daqui a pouco a retirada dos escombros, com a tentativa de buscar alguém ainda com sobrevida. E a gente volta agora com imagens ao vivo do local dessa tragédia, que fica no Largo do Paissandu. Para a gente ter uma ideia, para quem mora de São Paulo, é um dos lugares que são mais conhecidos aqui de São Paulo. Fica ali perto do viaduto da Santa Efigênia, fica no cruzamento aí da Avenida São João com a Avenida Ipiranga, que é um dos principais cruzamentos aqui de São Paulo, perto da 25 de março. Você que mora fora provavelmente já escutou que é um dos locais mais famosos aqui de São Paulo, de comércio popular. Então, era um local de grande concentração. Marcelo Bittencourt, vamos ao vivo contigo, tá? Direto com o tenente aí do Corpo de Bombeiros. Traz agora, atualiza pra gente mais informações dessa tragédia que acabou resultando no desabamento de um prédio de 24 andares, pelo menos uma vítima e 4 pessoas desaparecidas. É contigo, Marcelo. Coronel Max aqui, que gentilmente ele estava numa coletiva, nós estamos um pouco longe, porque estamos posicionados exatamente próximo aos escombros e também do prédio. Coronel, a situação de momento. A gente já viu que o fogo no 6º e no 8º andar, graças a Deus, foi debelado, teve muito trabalho. Qual a situação de momento, Coronel? Nossa prioridade agora vai ser iniciar o trabalho junto ao desabamento, junto à retirada de entulhos e a tentativa de encontrar uma vítima que nós sabemos que existe, que está confirmada, e agora fazer nosso trabalho no sentido de encontrar essa pessoa e restaurar a normalidade do local. Esse é o nosso objetivo agora. Todas as demais pessoas que estavam nessa invasão, estamos ainda na tentativa de identificar cada uma delas, junto à liderança da invasão. A Defesa Civil Estadual, através do Tenente Coronel Lima, está com esse trabalho especificamente, que foi por mim determinado, para que nós possamos afastar a possibilidade de ter outras pessoas. Ainda nem todos foram identificados, mas não necessariamente estavam no prédio. Essa vítima seria um homem ou uma mulher? Bem provavelmente é um homem. Havia um contato visual, mas bastante precário em razão da fumaça. Uma equipe nossa, através do prédio ao lado, conseguiu fazer um acesso através da parede do prédio ao lado e acessar uma laje onde eles puderam visualizar e verbalizar com essa pessoa. Ele já estava, inclusive, com o equipamento nosso quando o prédio veio abaixo. Por segundos, infelizmente, nós não conseguimos salvar. O prédio era um prédio que já estava comprometido. O Corpo de Bombeiros, o senhor falou uma entrevista anterior, que é um prédio que já estava sendo monitorado. Era um prédio que era uma bomba prestes a explodir, Coronel. Infelizmente nós temos algumas na cidade, né? Não é só esse. É um trabalho complicado, de difícil solução. Nós temos habitações precárias tanto no plano horizontal como esse no plano vertical, que ele se reveste de uma característica e de uma periculosidade muito maior. O Corpo de Bombeiros tem tentado alertar essas pessoas, fazer a sua parte no sentido de identificar os riscos e tentar minimizá-los. Existe inclusive um plano de intervenção nesse prédio. Esse prédio já havia sido comunicado a outras autoridades para que nós pudéssemos tentar uma solução, mas sabemos que é uma solução social bastante difícil. E infelizmente veio acontecer nesse prédio. Eu estou ao vivo aqui com o Cassius. Cassius, pode fazer a pergunta, eu repasso aqui gentilmente para o coronel, que estava numa coletiva, saiu para atender a gente. Marcelo, eu queria entender até pelas palavras do coronel, devido à grande dimensão desse prédio, ele tinha 24 andares, devido à grande estrutura do porte que ele teve e pelo tamanho da queda, realmente agora o trabalho de resgate do Corpo de Bombeiros, que vai iniciar agora, início de manhã, é um trabalho delicado, um trabalho minucioso. Como é que vai ser agora o trabalho do Corpo de Bombeiros para tentar resgatar possíveis vítimas? Cássio, nosso apresentador, estamos ao vivo para todo o Brasil agora no SBT. Coronel, Cássio pergunta o seguinte: prédio enorme, 24 andares, a quantidade de pessoas que ali estavam. O senhor acredita que agora o trabalho de rescaldo, o trabalho de buscas em todo esse escombro vai ter muita dificuldade? Com certeza, você mesmo falou, era um prédio aí com 22 andares,
ele estava ocupado até o 10º andar, nós já sabíamos disso. Do 10º andar para cima não havia ocupação. Em cada um, ele não foi dimensionado para que fosse uma residência multifamiliar. Então, em cada uma das famílias que lá estavam presentes, ela fazia suas divisões através de material combustível, madeirite normalmente. E isso fez com que a carga incêndio do prédio fosse muito alta e a propagação fosse absurdamente rápida. E vindo a colapsar e desabar o prédio. Pela quantidade de pessoas que estavam no prédio, poderia ser uma tragédia bem maior. Com toda certeza. Poderia ser uma tragédia muito maior do que ela foi. Gostaria de agradecer muito. Eu vou liberar aqui o coronel, porque ele está trabalhando. Obrigado, coronel, pela gentileza mais uma vez. E a situação é essa. Agora, já o trabalho de rescaldo no prédio e, a partir daí, o trabalho de busca nos escombros. Cassius. Obrigado, Marcelo. Olha só, o coronel trouxe informações realmente bem valiosas para a gente poder entender como começou esse fogo. Segundo informações, foi sim a explosão de um botijão de gás que ficava aí no 5º andar desse prédio, que tem cerca de 24 andares, mas até o 10º ele estava habitado com cerca de 50 famílias. Inclusive, essas famílias, por ter uma condição, uma razão social um pouco mais abaixo aí, elas acumulavam muito material inflamável, muita madeira, materiais explosivos. Então, isso acabou aí resultando para que esse fogo se alastrasse de forma muito rápida e esse prédio visse abaixo aí, né, caísse em poucos segundos, né, Marcelo? Realmente, então, o fogo acabou se propagando de forma muito rápida devido ao acúmulo de materiais, também de materiais inflamáveis, né? Foi isso, então, é isso que o coronel conseguiu nos adiantar, nos falar para a gente poder tentar entender. O fogo foi muito rápido, a queda foi muito rápida devido, então, a esse prédio que não foi feito para abrigar famílias, né, Marcelo? É exatamente isso, para você ter uma ideia. Aqui o trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros foi essencial. Inclusive eu conversei com um homem, o policial da Polícia Militar aqui, que ele falou o seguinte: quando ele chegou, ele ainda conseguiu resgatar muitas pessoas que estavam lá dentro. Mas infelizmente a coisa realmente fugiu ao controle, Cassius. Então, para você que está chegando agora aqui no SBT Notícias, 5h44, a gente está acompanhando imagens daí do desabamento que a nossa equipe conseguiu flagrar aí com exclusividade. No momento que o Marcelo Bittencourt ia entrar ao vivo, esse prédio acabou vindo abaixo, acabou desabando aí muito próximo à nossa equipe, também ao Corpo de Bombeiros. Inclusive, um dos homens aí do Corpo de Bombeiros ficou ferido. A informação é que pelo menos uma pessoa não sobreviveu, está em meio aos escombros. E a outra informação que foi confirmada durante o SBT Notícias é que outras 4 pessoas seguem desaparecidas. Por isso que o trabalho agora do Corpo de Bombeiros é sim o resgate das vítimas. Eles vão tentar localizar possíveis corpos, possíveis pessoas, muitas pessoas, comerciantes, familiares, parentes, amigos dessas famílias que habitavam esse prédio, dessa ocupação ilegal. Estão em busca de respostas, estão acompanhando a internet. Inclusive, essa tragédia está no Trend Topics aí do Twitter mundial. Muita gente querendo informação a todo momento sobre essa tragédia que aconteceu no centro de São Paulo, muito próximo a um dos principais cruzamentos da cidade, um dos pontos mais conhecidos, que é a Avenida São João, com a Avenida Ipiranga, perto do viaduto da Santa Efigênia, perto da 25 de março, um local de grande movimentação, de comércio popular. Olha só, para te ter uma ideia, gente, do tamanho da tragédia, do estrago que aconteceu, que esse incêndio resultou. Olha só, a gente está vendo imagens feitas por um morador local. Ele consegue filmar exatamente o momento que o prédio acaba desabando, vindo abaixo. Isso aconteceu em questão de 2, 3 segundos. Realmente uma imagem impressionante. Depois da explosão desse botijão, as chamas se alastraram até mais ou menos aí o 20º andar. E esse prédio, depois em poucos segundos, acabou desabando. Inclusive, a gente tem uma imagem desse prédio, como era antes do desabamento. A gente pode botar, gente, aí no ponto para a gente tentar ter uma ideia de como esse prédio é, do tamanho dele, da dimensão que ele representa, bem ali no coração da cidade de São Paulo. Gente, era um prédio gigante, enorme, 24 andares. Olha só, ele comparado aos outros prédios, às outras edificações, às outras construções, realmente ele era muito imponente, muito grande, ele chamava atenção. Realmente é um dos maiores aí da região, um prédio que era da Polícia Federal, só que foi desocupado, muitas famílias invadiram o local. Esse prédio não estava sendo habitado há cerca de 15 anos, mas essas famílias não tinham lar, elas acabaram invadindo. Eram cerca de 50 famílias que estavam lutando por um lar, por um local para ficar, para ter um teto, só que elas estavam buscando o cadastramento junto com a Prefeitura, a Defesa Civil,
viu? Só que isso não foi feito, as pessoas, elas queriam sair dali por causa do risco eminente. Inclusive, o Corpo de Bombeiros disse que era um local que podia cair, desabar a qualquer momento. Inclusive, isso acabou acontecendo nesta madrugada de 1º de maio. Realmente uma cena muito triste. A gente está acompanhando agora imagens ao vivo agora dos escombros, muito concreto, muitos ferros retorcidos. A gente vê ali alguns jatos d'água do Corpo de Bombeiros tentando resfriar para que o trabalho de resgate seja iniciado. Só que o local está muito quente, os bombeiros, inclusive, estão se revezando, porque muitos estão ali tão próximo, estão ali, inclusive, inalando a fumaça que está muito forte ainda na região. O calor, ali a sensação de abafamento é muito grande no local. Está tendo uma troca aí de equipes, cerca de 160 homens estão trabalhando no local, mais de 57 viaturas a todo momento aí circulando pelas ruas de São Paulo para tentar aí abastecer o quanto mais aí a região de água para que o trabalho de resfriamento e de rescaldo aí seja feito o quanto antes para que o trabalho também seja feito. Inclusive, o governador de São Paulo está ali, está trabalhando, está acompanhando o trabalho aí do Corpo de Bombeiros e Meus Combos. A gente vai tentar, junto com o Marcelo Bittencourt, falar com o governador de São Paulo, que está ali acompanhando todo esse trabalho. Realmente uma tragédia, gente. Infelizmente, eu não gostaria de falar isso, mas foi uma tragédia anunciada, porque o Corpo de Bombeiros disse que o prédio realmente estava com a estrutura comprometida, não era capaz de abrigar muitas famílias. Inclusive, foi já o prédio, um dos prédios que estava sendo alvo de estudos de análises devido ao risco de queda. Só que a queda acabou acontecendo aí devido à explosão de um gás aí de cozinha no 5º andar. Uma pessoa estava no 8º andar pedindo socorro, pedindo ajuda. Era, segundo o Corpo de Bombeiros, visível, né, o pedido dele de ajuda, só que o prédio acabou ruindo, vindo abaixo. Realmente uma situação muito preocupante, muito grave no centro de São Paulo. Muitas ruas estão bloqueadas, realmente o trânsito vai estar complicado nesse início de manhã. Muitas famílias estão buscando informações, muitos parentes, amigos, vizinhos, muita gente tentando entender o que aconteceu. Inclusive, esse assunto é um dos mais comentados do Twitter. Realmente essa tragédia abalou muita gente. A gente pôde ver, inclusive, imagens de famílias sendo consoladas, de crianças nos braços aí dos pais, das mães, pessoas chorando, pessoas desesperadas, pessoas soluçando aí ao tentar falar. Inclusive, a gente falou com uma moradora que disse o quanto os moradores eram queridos, mas felizmente a gente teve uma boa notícia que a grande maioria desses moradores conseguiram sair do prédio a tempo, estavam fora dessa edificação e conseguiram salvar. A informação realmente confirmada pelo Corpo de Bombeiros é que pelo menos uma vítima está em Meus Escombros e outras seguem desaparecidas. Por isso que aquele trabalho ali, ó, a gente vê Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, o governador do estado, Polícia Militar, todos os nossos órgãos de segurança, os órgãos públicos estão trabalhando em conjunto. Está havendo uma solidariedade muito grande para tentar a gente passar a informação de forma correta, o mais rápido possível para você de casa que está acompanhando desde madrugada aqui com a gente, de forma exclusiva, essa tragédia. Então, realmente, é uma situação que nos comove muito, né, Marcelo? A gente vê esse trabalho agora do Corpo de Bombeiros, muita gente reunida, tentando estudar o que vai ser feito a partir de agora. Exatamente, olha, agora estou numa situação aqui mais privilegiada, olha o governador do estado de São Paulo ali ao fundo, agora só para você ter uma dimensão do tamanho da destruição, Cássio. Eu vou tentar um contato daqui a pouquinho com o Coronel Palumbo, que está aqui, ele está numa ligação agora, mas o Sérgio de Oliveira mostrando, olha só, é realmente uma montanha de escombros. O bombeiro ainda fazendo o trabalho de rescaldo aqui e só depois aí começam aí o trabalho de buscas a possíveis vítimas. O governador do estado de São Paulo chegou agora, está sendo acompanhado pelo coronel da Polícia Militar, está aqui também o coronel Palumbo, que está numa ligação, ver se ele consegue dar uma palavrinha, ele está ao vivo aqui, daqui a pouquinho a gente vai falar ao vivo com o Palumbo para dar uma perspectiva aqui já do desfecho do trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros. Várias viaturas já deixaram o local, agora realmente é o trabalho de resfriamento no local. Um cheiro muito forte, aqui uma mistura de pó, mistura de fumaça, realmente um cheiro realmente muito forte. E o trabalho desses homens que vão resfriando aqui toda essa estrutura, ferro retorcido, estrutura metálica que se formou aqui com a queda desse prédio. Cássio. Marcelo, até pela tua experiência de ter acompanhado esse desabamento ao vivo e ter sentido o chão tremer, agora se deparando com essa imagem dos escombros, realmente é impressionante, né, Marcelo?
Não resta dúvida. Nós estávamos aqui nos preparando para entrar. A situação, a imagem era muito forte, o prédio completamente tomado pelas chamas e a gente acabou percebendo que a estrutura não ia suportar, até por conta do calor imenso que estava. E quando nós estávamos preparando, em questão de segundos, o prédio ruiu, ele simplesmente desapareceu, o chão literalmente treinou, houve um corre-corre, uma correria muito grande aqui, pessoas se abrigando, pessoas no auge do desespero, Cássio, tentando inclusive ir em direção ao prédio que veio abaixo. Por quê? Porque existia aí o medo, a dúvida, a possibilidade de várias vítimas, várias pessoas, várias famílias estarem exatamente aqui no que um dia foi uma estrutura, um prédio de 24 andares que se resumiu exatamente aqui, ó, nessa montanha de mais de 5 metros, 8 metros de realmente ferro retorcido, muito entulho, enfim, exatamente este é o cenário. Fumaça, destruição, parece que uma bomba acabou caindo aqui no local, Cássio. Marcelo, a gente pode ver ali até pelo foco da imagem do nosso cinegrafista, o Sérgio Oliveira, que ainda há muitos focos de incêndio, né? Olha só, em meio aos ferros, ao concreto, ainda muito fogo, muita fumaça forte. Isso inclusive está prejudicando, está dificultando o trabalho dos bombeiros. Olha só, a gente consegue no detalhe da imagem ver que o trabalho vai ser demorado, é um trabalho delicado, muito minucioso. Por isso, há mais de 160 homens do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, da Polícia Militar, o governador do estado, Márcio França, também está no local, para todo mundo chegar a uma certa conclusão, o que pode ser feito agora? Realmente é o resfriamento, Marcelo, depois vai ser feito os escombros, depois vai ser feito o resgate das vítimas, vai ser chamado os cães farejadores. O que eles estão decidindo, podemos dizer, nessa reunião entre as cúpulas da segurança aqui de São Paulo, Marcelo? É exatamente isso, viu, Cássio? A gente percebe, porque essa fumaça que sai quer dizer o quê? Que ainda existem pequenos focos ali. Inclusive, a Polícia Militar fala que existe o risco. Olha só, Sérgio, mostra aqui, por favor. Olha só, a lateral aqui do prédio está descolada, toda a parte lateral aqui, e existe o risco, inclusive, de cair. Por isso, a área completamente isolada. Portanto, exatamente. Aqui no chão, o Sérgio vai mostrar agora, olha só, isso daqui, pedaços da marquise que veio abaixo. Por isso, a preocupação dos policiais militares, por isso a preocupação do Corpo de Bombeiros, até por conta da integridade física, não só deles, mas também da gente, entendeu? Então a situação é essa. A gente está esperando para daqui a pouco tentar com uma conversa com o Palumbo. Ele está numa ligação direto com o comando. Ele vai falar com a gente daqui a pouquinho para dar uma panorâmica do que realmente agora, qual é a situação de momento, Cássio. Realmente, Marcelo, a gente está acompanhando aqui ao vivo imagens que o pessoal já está também aí isolando a área, até por motivos de segurança, porque a gente consegue ver não só em cima, mas também na lateral, muitos focos aí de incêndio, o trabalho incessante do Corpo de Bombeiros, desde o início da madrugada, tentando combater o incêndio, trabalhando em cima aí dessa estrutura, acabou ruindo, vindo abaixo aí, um prédio de 24 andares, acabou vindo abaixo devido à explosão de um botijão de gás no 5º andar. Muitas famílias do 5º andar para baixo conseguiram aí se salvar, não houve risco nem feridos, mas o pessoal aí que morava acima, essas cerca de 50 famílias que moravam aí nos andares de cima, pelo menos uma vítima, uma pessoa não conseguiu resistir, ela estava pedindo socorro de forma desesperada. Inclusive o Corpo de Bombeiros conseguiu enxergar, conseguiu ver, escutar os pedidos de socorro, mas não tinha jeito. O fogo acabou se alastrando rapidamente, acabou tomando conta de um prédio inteiro e em poucos segundos esse prédio veio abaixo. Tem alguma novidade, Marcelo Bittencourt? Pode, fica à vontade. Agora é o trabalho final aqui do Corpo de Bombeiros, trabalhos finais, o seguinte, na contenção do incêndio. E agora, realmente, isso vai levar dias para tentar aqui retirar todos esses escombros. A partir daí, cães farejadores vão vir para cá em busca de pessoas que possam estar soterradas aqui. O comandante Palumbo, a gente conversar com ele, vai conversar daqui a pouquinho, ele ainda recebendo as últimas informações do comando geral. Portanto, o cenário é exatamente isso. O governador do estado de São Paulo está aqui fazendo uma vistoria, acompanhando realmente toda essa triste situação aqui na região central de São Paulo. Cássio.
Realmente, Marcelo, são imagens chocantes. Primeira imagem do desabamento impressiona muito, não só a mim, mas também a você que acompanhou de perto, sentiu o chão tremer, viu toda aquela estrutura gigantesca, enorme, vir abaixo. Mas agora essa estrutura a gente poder ver, né, um emaranhado aí de ferros retorcidos. Olha só, a gente está vendo agora, gente, imagens ao vivo do governador do estado, o Márcio França. Ele veio aí de casa correndo acompanhar de perto o trabalho do Corpo de Bombeiros e também de toda a cúpula da segurança para tentar também prestar solidariedade, também o apoio aos órgãos da segurança pública aqui do estado de São Paulo, porque realmente foi uma tragédia, gente, muito grave. Uma pessoa morreu, pelo menos 4 pessoas estão desaparecidas. Toda a imprensa praticamente aí atrás dessa fita de isolamento. Marcelo Bittencourt também está procurando o melhor ângulo para conseguir falar com o governador também. Vamos ver se ele consegue dar uma palavrinha com a gente. Olha só, ele acabou olhando agora aqui para a nossa equipe. Realmente é um cenário realmente de guerra. Um cenário devastador que chocou muitas pessoas. O governador se aproximando. Vamos ver se ele consegue dar uma palavrinha com a gente, Marcelo. Na hora que estiver no ponto, pode me interromper, pode chamar, que tu tem prioridade. Governador, estamos ao vivo aqui. Qual a situação que o senhor viu aí? Uma situação triste, né? Dessa situação que ninguém gostaria de passar, né? As ocupações irregulares do centro da cidade de São Paulo são constantes. A gente sempre notifica, avisa, enfim. Mas as pessoas estavam aí dentro, 50 famílias, a grande maioria a gente conseguiu tirar antes. O bombeiro fez um trabalho imediato e tinha muita gente de plantão. Acabou sendo útil e eficaz. Mas certamente tem vítima e é sempre muito triste, porque são pessoas que não têm muita alternativa, estão aqui por força da circunstância. Vamos tentar cuidar das que estão aqui e sobreviveram e ver como se pode fazer um rescaldo. Governador, é um incêndio que poderia ter sido evitado. As próprias famílias aí dizem, né, que era uma tragédia anunciada. É igual a essa, tem dezenas aí, né, que a gente tem que evitar. As ocupações irregulares, elas são feitas, as pessoas vão queimando o fio de cobre dentro dos apartamentos, enfim, e aí botijão de gás misturado, sem nenhuma estrutura. Eles jogavam lixo pelo poço do elevador, vai acumulando lixo embaixo, né? Então, claro que não é o certo, enfim, a gente está... só que esse é um caso, tem outros maiores aqui no centro. A gente precisa fazer um esforço coletivo para a prefeitura em especial, para tirar... Está aí a palavrinha do governador. Esse foi o governador Márcio França. Obrigado, Marcelo, por conseguir uma palavrinha do governador. A gente vai ter que ficar com esse SBT Notícias por aqui, mas mais informações sobre essa tragédia aí anunciada no centro de São Paulo, agora no Primeiro Impacto do Camargo. Bom dia para você e até mais.